A cinesiologia é uma conversa com o corpo. Eu consigo acessar o inconsciente da pessoa através dos registros corporais. Então, através de um toque sutil, normalmente no punho, eu consigo acessar o que a pessoa traz junto com a história de vida dela, sem que ao menos ela tenha ideia do que seja. Incrível, né? Gostei muito do resultado. Também não conhecia essa técnica, já fiz terapia outras vezes, né? E não, né, nessa linha dela não conhecia. O que eu conheci de mais próximo era a microfisioterapia, que, né, que também acessa pontos e identifica situações da sua vida, mas assim, o que eu achei de especial é porque, na verdade, naquele momento a gente já trabalha também, né, aquilo que se identifica. E para mim, assim, foi incrível, as respostas foram muito rápidas. Eu me chamo Letícia Borges, sou terapeuta transpessoal e utilizo a ferramenta da cinesiologia emocional ou One Brain como uma ferramenta de autoconhecimento e para lidar com os meus clientes. Trata-se de uma ferramenta que consegue trazer as memórias, os registros da pessoa, para que, trazendo isso à tona, trazendo isso para a consciência, a pessoa consiga ter o poder de escolha. Porque normalmente, quando acontece algum assunto, alguma questão estressante na vida da gente, a gente pensa que aquilo aconteceu e ficou por isso mesmo, passou, mas ela não percebe que aquilo ficou registrado a nível corporal. Por exemplo, quando a gente vai dar uma notícia muito ruim, muito forte para alguém, a gente pede para a pessoa sentar, porque senão é como se faltasse as pernas, né? Faltasse o equilíbrio. E assim, sempre que acontece uma situação dessa, o tônus muscular fica frágil, perde a força. E aquilo fica registrado nas memórias do corpo. Então, através do toque que eu faço no corpo da pessoa, eu consigo identificar se como é que está o tônus quando se trata de um determinado assunto, e através desse ponto a gente consegue identificar aquilo que faz bem, né, para a pessoa, ou aquilo que causa o estresse emocional. E através da técnica é possível acessar onde foi gerado aquele trauma. E a gente vai para esse ponto que a gente chama de idade de causa. E mais do que identificar, eu trago uma coleção de técnicas para desbloqueio, para que naquele ponto a pessoa consiga ressignificar a sua história, o seu trauma, o seu estresse emocional, e a gente vai fazendo uma progressão etária para que ela retome a vida num momento presente onde ela está vivendo de uma maneira mais equilibrada, mais consciente, com um novo poder de escolha. Normalmente as pessoas, elas trazem junto o sistema de crença delas de acordo com o que ela aprendeu na infância, o que ela viveu na escola, nas instituições religiosas, e ela começa a assimilar aquilo, porque ela entende que aquilo é a verdade dela enquanto criança, e de repente ela vai crescendo e se comportando dessa forma, agindo dessa forma, ela entra num estado às vezes automático, porque é o que ela aprendeu na infância, e ela vai repetindo aquele padrão sem perceber. Então, normalmente quando ela chega à vida adulta,
e ela tem algum problema, ou tem alguma dificuldade, ou tem algum bloqueio que ela pensa que é aquilo que está acontecendo, como se fosse a ponta do iceberg, né? Ela pensa que aquilo é o problema, mas a cinesiologia ela consegue ir mais fundo e entender que é apenas uma associação que o cérebro dela entende que está chocando ou trazendo à tona algo que já aconteceu na história de vida dela e apenas está reverberando. Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre a questão de crenças, né? E muitas vezes as pessoas falam de crenças como se elas fossem, na maioria das vezes, negativas. Na cinesiologia emocional a gente faz com que a pessoa desconstrua aquelas crenças que não servem mais, que dentro da história dela funcionou até aquele momento, mas que virou um fardo, não está funcionando mais, e troca essa crença que a limita por uma crença que a liberta, né? E esse conhecimento a pessoa só consegue acessar a partir do momento que ela volta na história dela e consegue, a partir de uma nova percepção, identificar aquilo que serviu para ela, aquilo que ela aprendeu e que na vida atual já não está funcionando mais. Exemplos práticos, né? É comum pessoas chegarem com um excesso de autocobrança, com ansiedade, com depressão, com questões na vida que estão sendo difíceis, está gerando bloqueio e ela pensa que essa é a problemática do momento. Ela não está consciente de onde foi que surgiu isso e ela só está repetindo um padrão. Eu utilizo o barômetro comportamental, que é uma espécie de mapa, é uma espécie de mapa com umas palavras-chave, onde o corpo tem uma sabedoria de qual palavra que tem a ver com a história da pessoa. E através desse mapa, desse barômetro comportamental, o corpo identifica as palavras-chave que tem a ver com a história da pessoa e juntos a gente vai mergulhando, aprofundando o que é que ocorreu, como ocorreu e ressignificar isso. Então, exemplos de pessoas que têm dificuldade financeira, né? Por exemplo, ela se apresenta com alguma dificuldade financeira e não entende por que ela trabalha, por que ela se dedica, por que ela estuda, e ela não sabe por que ela não está gerando aquela prosperidade na vida dela. E quando a gente vai acessar, é comum encontrar dentro da história dela crenças que falam que dinheiro não é bom, que quem tem dinheiro é corrupto, que quem tem dinheiro não é uma pessoa boa. E então ela entra num conflito inconsciente entre aquilo que ela é, uma pessoa boa, e aquilo que ela quer, que não é bom. Então, assim, a gente consegue ir nesse ponto, utilizar ferramentas de desbloqueio para que a pessoa comece a ter uma nova percepção e modificar a história dela. Porque, assim, a gente não pode modificar o passado, mas a gente pode compreender de uma outra forma e, modificando o presente, a gente consegue ter um futuro muito mais proveitoso, de mais qualidade, de mais equilíbrio emocional. Se quiser conhecer um pouco mais, se possibilitar esse autoconhecimento através da ferramenta da cinesiologia emocional, pode me procurar no Instagram, leticiaborges.artemis. Eu atendo na casa de Reiki. A felicidade é uma questão de escolha.